Olá, eu sou a Auristela e esse canal é o Palavralgia, que fala sobre as aventuras de uma autora no mundo da escrita. E eu tenho participado de feiras literárias desde que eu lancei o meu primeiro livro. E é muito interessante essa experiência de abordagem de pessoas que estão circulando pela feira, que estão visitando a feira, e conversando com um senhor que se interessou pela capa do livro Palavralgia. É até interessante a gente destacar aqui que capa tem conceito e eu procuro dar um conceito às capas dos meus trabalhos e depois até vou explicar melhor isso. Esse senhor então se interessou pela capa e começou a conversar comigo sobre o trabalho e folhear, e eu estava explicando para ele que palavralgia é uma palavra que não existe, um neologismo, e que foi criada para dar título à obra e para expressar sentimentos. E eu estava dizendo para ele, né, que se a gente fosse traduzir palavralgia, a tradução poderia ser a dor da palavra. E ele ficou olhando assim para o livro, folheando, e de repente ele pôs delicadamente a mão no meu ombro e disse assim: minha filha, o dia que você escrever um livro sobre felicidade, eu vou adquiri-lo com o maior prazer. E eu fui muito delicada com ele e tal, e ele foi embora. E depois eu fiquei refletindo sobre aquilo. E eu gostaria de trazer então a resposta que eu queria ter dado àquele senhor naquela época. Que é o seguinte, que eu acho que eu nunca vou escrever um livro sobre felicidade. Porque a arte, a gente tem que considerá-la como um elemento de autoconhecimento, um elemento que ajuda nas situações de conflito, né? Que nos auxilia nessas situações. Então, a felicidade, ela é maravilhosa, todos nós queremos tê-la, mas o crescimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento como ser só se propicia através do obstáculo, da dúvida, da angústia, da reflexão, das situações conflitantes. Então a gente só consegue crescer quando a gente passa por esse triturador, por essa refrega, né? A gente só consegue crescer como ser humano dessa forma. E a arte, né? A literatura como arte também é um elemento que propicia essa reflexão e esse autoconhecimento. Então eu acho que não existe literatura sem questionamento, sem dúvida e sem dor. Então por isso é essa resposta que eu gostaria de ter dado ao senhor naquela época, para esclarecer melhor sobre o trabalho. E eu não tive oportunidade porque uma feira é muito agitada, tem muitas pessoas, a gente conversa com todo mundo, mas eu gostaria de ter falado para ele, quem sabe ele não assiste ao vídeo e tenha essa resposta agora, né? Mas enfim, eu gostaria de trazer então um exemplo, né, concreto disso que eu estou falando agora, que é uma crônica que é constante do livro Palavralgia, que ela se chama Um Vulto. Eu vou fazer uma resenha aqui rápida dessa crônica, que ela é bem ilustrativa disso que eu estou falando, dessa situação conflitante, dessa forma que a gente tem, através da literatura, de refletir, né? E desses obstáculos que se interpõem em nossa vida e muitas vezes a gente não sabe como lidar com eles. Enfim, a crônica, como eu disse, se chama Um Vulto. E ela é assim, tem uma pessoa estacionada num acostamento, é uma mulher, e ela está aguardando alguém. A crônica não define bem o que ela está fazendo ali estacionada naquele lugar, e ela está com o celular na mão. E ela passa a observar um movimento distante na calçada. E ela pensa, ela olha aquele movimento, ela pensa assim, o que é aquilo? A princípio ela acha que é uma ilusão de ótica e todo mundo já viu um vulto na vida, né? E olhou de novo, não era nada, então ela acha que é isso. Depois ela olha novamente e tem uma coisa se movimentando e está vindo em sua direção pela calçada. E ela olha fixamente para aquilo, mas ela não consegue distinguir
e ela fica com medo. Ela fala, poxa, o que será aquilo? Mas aí ela mesma se acalma e diz, pode ser algum animal que a minha miopia está distorcendo. E aí ela começa a ficar preocupada e observa intensamente aquilo, né? Fica olhando e ela percebe que não é um animal. E ela vê que não é humano também. Então ela fala, poxa, será que eu estou testemunhando algum fenômeno extraterrestre ou algum fenômeno sobrenatural? E aí ela agarra o celular, fecha as janelas e se aproxima assim do para-brisa do carro e começa a prestar muita atenção e percebe que aquilo que vem se aproximando em sua direção tem uma forma assim meio esbranquiçada, né? E meio cambaleante, tem meio esvoaçante. Aí ela fala, gente, será que é um fantasma? E ela observa que aquilo, seja o que for, para de vez em quando e espera uns momentinhos, passa um momentinho parado e retoma o movimento e vai se aproximando, e ela observa que não é animal, não é ilusão de ótica, que não é fantasma, não é nada de fenômeno. E ela percebe então que é humano. E de repente ela se vê diante daquela coisa, né, que para perto dela, e ela vê da janela do seu carro, com muito medo, que é humano. E ela observa que é um mendigo. E esse mendigo, ele puxa de uma das pernas, porque ele tem amarradas sacolas em volta da perna, mas muito apertadas, a ponto de sangrar. Então, por isso, ele tem esse movimento assim, capenga. E não só em volta da perna ele amarra as sacolas, mas também em volta de todo o corpo ele amarra esses sacos plásticos. Por isso essa sensação de esvoaçante quando ela olhou ao longe, né? Então ele põe em volta da cabeça, ele amarra em volta dos braços, do próprio corpo, em todo lugar, e como que querendo agregar alguma coisa a seu ser. Então ela abre a janela e passa a ver de perto quando ele para, remexe uma lixeira, né? Revira uma lixeira. Ele percebe que ela o está observando, mas não dá a menor importância a isso, porque para quem já se acostumou a ser ausente, a presença é uma coisa assim completamente sem importância. Então ele revira aquela lixeira e sai mastigando alguma coisa, já virando vulto de novo à distância. E ela tem um ímpeto de abrir a porta, pega a carteira, tira uma nota de R$ 5 e ela tem uma raiva dela mesma, né, com aquela nota de R$ 5 na mão, que ela percebe o quanto aquele ser é gigante, o quanto ele é um herói da sobrevivência e ela não sabe sobreviver sem o seu mísero celular multifunções na mão. Então ela começa a fazer a comparação daquele ser com ela própria, né, consigo mesma. E ela observa que ele é mendigo do corpo. E ela faz a seguinte reflexão: e eu? O que eu sou? Então ela chega à conclusão, né, que ele é mendigo do corpo e eu, falta alma em mim, ela pensa. E ela pega aquela nota de R$ 5 e olha para o céu, e o céu está estrelado, uma lua sorridente, porque todas as coisas vão acontecer e tudo vai ser sempre o mesmo, né? Assim, a natureza vai ser sempre a mesma. E ela olha para o céu, para as estrelas, para a lua e sente uma raiva uterina e tem vontade de gritar e pedir uma esmola para si mesma, como mendiga da alma. Então é uma crônica que faz uma reflexão profunda sobre os nossos dias atuais, sobre essa imensa dor do mundo, que é a miséria, que é a
discriminação, que é o preconceito, que são esses muros que a gente constrói, né? Porque a gente fica no carro blindado, a gente usa as películas de insufilme, a gente está por detrás das grades, a gente está dentro do condomínio e diante de situações conflitantes que a gente não está seguro, a gente fica extremamente vulnerável. E novamente eu vou lembrar aqui da questão dos mediterrâneos que se interpõem em nossa vida. Não é isso? A gente sempre tem esses obstáculos e essas situações elas propiciam uma reflexão profunda. Então essas são as dores do mundo em que a gente está inserido. Então não tem como escrever sobre felicidade. É muito legal. E isso não quer dizer, até fazendo um parêntese, que escrever sobre angústia, sobre dúvidas, sobre aflições, sobre questionamentos, isso não quer dizer que a gente não possa falar com um certo deboche, com uma certa ironia, com uma certa... que não seja engraçado às vezes, que não sejam engraçadas às vezes certas situações. Então, essa é a resposta que eu gostaria de ter dado àquele senhor, com o exemplo de que não dá para fazer literatura sem dor, sem profundo questionamento da sua própria existência e do seu papel como ser humano nessa nave que se chama Terra. Até mais!